Vamos falar de uma notícia de uma tragédia de 2014. E Antônio Campos, irmão do ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência, Eduardo Campos, voltou a afirmar que seu irmão foi assassinado durante uma campanha eleitoral de 2014. Em entrevista recente à Folha de Pernambuco, ele declarou, abre aspas, foi um assassinato. Mexeram numa peça do avião, fecha aspas, sugerindo que a aeronave teria sido sabotada de forma deliberada para causar o acidente fatal que vitimou Eduardo Campos. Antônio Campos também mencionou que há uma ação judicial em andamento na 4ª Vara Federal de Santos, ajuizada por ele e sua mãe, com o objetivo de provar que o acidente aéreo foi resultado de sabotagem. E olha aí, gente. Ele criticou a investigação conduzida na época, considerando pífia, e afirmou que pareceres técnicos que apontavam para a sabotagem foram desconsiderados pelas autoridades. Olha só, gente. O negócio é sério, hein? Além disso, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, também levantou suspeitas sobre o acidente, alegando que então a presidenta Dilma Rousseff teria utilizado a Agência Nacional de Inteligência, ABIN, para espionar Eduardo Campos durante a campanha eleitoral. O acidente ocorreu em 13 de agosto de 2014, quando o avião transportava Eduardo Campos caiu em Santos, em São Paulo, matando todos os 7 ocupantes. Na época, Eduardo Campos era candidato à presidência pelo PSB, que estava em 3º lugar nas pesquisas eleitorais, e a tragédia teve grande repercussão que alterou totalmente, significativamente, o cenário político das eleições daquele ano, naquela época. Então, é a história de que está pegando fogo aqui, que foi suscitada pela revelação do presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira, que, segundo o qual a então presidente Dilma Rousseff mandou agentes da ABIN espionar o ex-governador, o então governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que era filiado ao PSB, e era pré-candidato a presidente da República. Segundo o próprio presidente nacional do PSB e familiares de Eduardo Campos, essa candidatura era uma ameaça à reeleição de Dilma Rousseff, a presidente petista, que naquela ocasião era candidata à reeleição. E todos vêm dizendo, inclusive o irmão de Eduardo Campos, Antônio Campos, que é um advogado, escritor pernambucano, eles vêm sustentando exatamente relembrando, né, que naquela ocasião Eduardo Campos e até os seus familiares foram fortemente perseguidos, pressionados para que Eduardo Campos desistisse da candidatura. E foi uma pressão devastadora, né? Ele mesmo disse, Antônio Campos, esse irmão de Eduardo Campos, ter sido procurado inúmeras vezes por pessoas que se apresentavam como representantes de jornalistas, querendo saber qual era o problema do Eduardo Campos, qual o defeito, o que é que se podia alegar contra o Eduardo Campos, etc., tentando colocar um irmão contra o outro, e tudo isso fazia parte exatamente desse esquema montado para pressionar o então governador de Pernambuco a desistir da sua candidatura, que crescia muito na ocasião, para a presidência da República. É claro que não se pode afirmar se ele teria sido ou não eleito presidente, mas era uma candidatura muito promissora. Mas a principal característica dela era exatamente a de ameaçar a reeleição de Dilma Rousseff. Meu time e eu entramos em contato com o Banco do BRICS, do qual a presidente Dilma é hoje presidente, a principal dirigente. Oferecemos a oportunidade para que ela comentasse esse assunto, mas não obtivemos resposta até agora. É claro que os espaços estarão abertos, mas o fato é que familiares e também aliados de Eduardo Campos ainda clamam por uma investigação mais conclusiva, digamos assim, mais merecedora de crédito das circunstâncias do acidente que o matou, do acidente aéreo que o matou na cidade de Santos. O irmão de Eduardo Campos
lembra até das relações do Putin, e são conhecidos os métodos do Putin, né? Com a então presidente Dilma Rousseff. Ele também está convencido de que houve alguém mexeu ali no equipamento, fez algum tipo de sabotagem que acabou provocando o acidente que matou Eduardo Campos. Fica todo mundo ali na expectativa. Tem inclusive ação na justiça pedindo a reabertura das investigações, uma ação que não anda, e que tudo isso, afinal de contas, acaba movimentando também a cena política. Até o momento, as investigações oficiais não confirmaram as alegações de sabotagem e o caso permanece sem uma conclusão definitiva. E o que resulta isso? Vocês estão lembrados, gente, que Marina Silva era candidata juntamente com Eduardo Campos? Eduardo Campos chamou ela para ser vice-presidente da República, se vocês não lembram, tá? Relembrando esse fato todo, Eduardo Campos convidou Marina Silva para disputar as eleições da presidência naquela época de 2014, no caso. E aí, gente, o que aconteceu? Desespero da Dilma, mandou investigar, mandou a ABIN, Agência de Inteligência, investigar Eduardo Campos. E isso que está causando, gente, olha só. Marina Silva, ela já era ministra do Lula há muito tempo. Por que a Marina Silva não foi no avião? Cadê os mistérios, né? Por que a Marina Silva não foi viajar nesse mesmo dia do acidente? Ela tinha compromissos. Disse que estava contra a mão. Ela falou num podcast que ela não tinha como ela ir. Agora me diz uma coisa, será que não tem coisa estranha aí? Será que não tem envolvimento do pessoal do PT? A ABIN, a Dilma estava tão ameaçada, se sentindo já preocupada, porque ele estava no terceiro lugar nas pesquisas para a presidência naquela época. E aí me diz, não há algo estranho aí por trás disso? E o caso do Bolsonaro, quando pegou a facada também? Não é esquisito também? Junta as duas coisas. E aí, o que você achou? Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha ou me segue para mais vídeos. A casa agradece.